Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. No programa de hoje, seguimos exibindo a série de encontros Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia, realizados pelo canal Agromais com curadoria do professor Ricardo Abramovay. No episódio dessa semana, que será o último da série este ano, a segunda parte do debate sobre o que o mundo quer da Amazônia e o que a Amazônia quer do mundo, com Nathalie Antestel, mestre em Administração Pública por Harvard e especialista em Políticas Climáticas, e Paulo Moutinho, doutor em Ecologia e cofundador do Instituto de Pesquisas da Amazônia. De que maneira a comunidade internacional que se beneficia com os serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas tropicais pode contribuir para a sua manutenção? Com a palavra, nossos debatedores. Estamos de volta com Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia. No bloco anterior, fizemos um panorama bastante diversificado e detalhado do papel da Amazônia e dos serviços que são importantes prestados pela Amazônia, não só para os brasileiros, mas também para o planeta todo. Ricardo, começamos a detalhar aí um pouco o que pode ser uma equação, um mecanismo que possa ajudar nesse movimento de valorização da floresta em pé, de preservação desse bioma, e começamos a perceber que um dos primeiros beneficiados serão os próprios brasileiros, correto? Claro, os brasileiros serão beneficiários porque é muito importante que o Brasil deixe de ser vilão internacional nesse campo. O Brasil é um país que tem a oportunidade de ser potência ambiental, que é a coisa mais importante para o século XXI, usando isso com inteligência. Mas eu queria ouvir vocês, Paulo e Nathalie, sobre esse mecanismo, porque quando eu produzo um bem agrícola, por exemplo, é um produtor privado que produz esse bem é palpável, e é um produtor e é um comprador privado que remunera esse bem. No caso dos serviços ecossistêmicos, são serviços prestados de maneira independente da ação de um ou outro produtor. A floresta, ela oferece serviços ecossistêmicos, claro, os que vivem na Amazônia podem destruir, conservar ou regenerar esses serviços, mas ninguém individualmente é responsável pela oferta desse serviço, como é responsável por um produto agrícola. E quem paga por esse serviço é a mesma coisa, não é o indivíduo que está recebendo, é a comunidade que está recebendo. Eu pergunto isso porque isso poderia dar a imagem de que é uma negociação a ser feita entre entes públicos, entre estados. No entanto, uma coisa que está crescendo muito é o interesse financeiro de investir em serviços climáticos. Em que consiste esse investimento? Isso pode se transformar num negócio? Transformar isso num negócio é benéfico para o Brasil e é benéfico para o mundo? Sim, pode ser benéfico se nós colocarmos regras e regulamentação que tenham dois elementos fundamentais: a participação e inclusão de diferentes entes sociais da sociedade brasileira nesse processo, e segundo, que a gente não caia no erro de profusão de projetos de carbono ou projetos que remunere um ente específico como um proprietário de terra. Tá? É necessário que, para evitar essa abordagem de projetos de pagamentos de serviços ambientais, você tenha o que a gente chama de uma abordagem jurisdicional. Ou seja, é preciso que pagamentos por serviços ambientais eles sejam uma política pública inclusiva que seja construída por exercício puro e simples da cidadania, com a participação das pessoas, especialmente aqueles que vão ser os beneficiários finais desse processo.
Existe muita confusão entre o mercado de carbono, ou seja, o mercado de crédito de carbono, e um esquema de pagamento de serviços ambientais, onde você tem remuneração, mas você tem remuneração por outras vias. Por exemplo, você tem um Estado que faz e implementa mecanismos de redução efetivo e monitoramento de desmatamento. Se você tem alguns entes que querem, particulares, vamos pegar aí, vamos dar um exemplo bem básico, né? Alguém que tem uma empresa muito grande, global, que quer evitar todas as emissões de seus funcionários e, portanto, ela quer trabalhar com uma compensação através de manter floresta em pé ou reduzir o desmatamento. Essa abordagem de pagamento dos serviços ambientais jurisdicional, ela pode receber esse recurso, e aí tem um ponto que é fundamental, não é simplesmente receber o recurso, mas ela é preciso distribuir esse recurso para aqueles entes da sociedade, daquele Estado ou daquela jurisdição, de forma equinânime, justa e realmente participativa. Esse é um modelo que necessariamente a gente vai ter que entrar, porque cada vez mais carbono aprisionado em floresta, como você disse no início, se for essa floresta derrubada e queimada, esse carbono vai para a atmosfera e aí causa não só um problema climático, mas causa prejuízos econômicos graves, inclusive locais. Portanto, o que nós estamos fazendo não é remunerar apenas para que o planeta não aqueça, é remunerar para que outros não tenham prejuízos maiores do que aqueles que já estão sendo previstos. Portanto, tem que ser jurisdicional, tem que ser participativo e inclusivo, e tem que ter uma contabilidade, uma estrutura para receber esses recursos de diferentes fontes, seja ele da ONU, como a Nathalie falou, do Fundo Verde, seja ele de um investidor, seja ele talvez de um mercado regulamentado via as Nações Unidas. Mas é preciso que tenha esse cuidado. Projetos de carbono podem ser extremamente lesivos a direitos humanos, a ter uma série de problemas oriundos no sentido de você e até excluir pessoas que moram na floresta para que alguém invista em manter carbono florestal lá numa área isolada. Portanto, é muito complicado e nós temos que ser muito cuidadosos, mas eu não sei como escapar dessa onda que vai surgir de pagamento por serviços ambientais. Ricardo, nós temos agora a oportunidade de, por meio de convenções, de diálogo especialmente, né, encontrar um denominador comum para essa bioeconomia, para essa economia da biodiversidade. Como isso pode acontecer por meio de uma convenção, por exemplo, é isso? Então, a Convenção da Biodiversidade, que vai acontecer ano que vem na China, deveria ter acontecido esse ano, vai se voltar de maneira muito especial para o tema das florestas. Na verdade, uma tendência muito forte que está ocorrendo nas organizações internacionais e nas Nações Unidas é de fortalecer a ideia de One Health, ou seja, um sistema, uma saúde planetária, ligando agricultura, alimentação e saúde. E, nesse sentido, por que essa ligação? Porque, no fundo, uma das constatações que foram feitas, e isso há cada vez mais evidências científicas, é que o desmatamento foi um dos vetores da atual pandemia. Então, não sei o quanto, Nathalie, você está seguindo a Convenção da Biodiversidade, porque você trabalha muito sobre clima, mas seria interessante ouvir vocês também sobre a interface entre clima e biodiversidade, inclusive porque muito frequentemente, de certa forma, o final da resposta do Paulo à minha pergunta anterior vai nesse sentido,
nós temos até o risco de que a preocupação exclusiva com o sistema climático seja feita em detrimento dos temas ligados à biodiversidade. Então, por exemplo, eu derrubo uma floresta, eu faço crescer uma floresta homogênea no lugar, do ponto de vista climático, em tese, eu estou absorvendo carbono. Mas, do ponto de vista da biodiversidade, é uma tragédia. Queria ouvir vocês um pouco sobre isso também, por favor. Vamos começar com a Nathalie. Legal. Obrigada. Olha, a gente tem vários serviços ecossistêmicos, né, associados, enfim, à Convenção da Biodiversidade, também regulados, enfim, de certa forma, ou impactados pela Convenção do Clima. E o que eu acho interessante é que na Convenção da Diversidade Biológica, que é muito complexa, né, assim, bastante difícil, inclusive, de acompanhar, Ricardo, mas foram desenvolvidos vários mecanismos que estão em implementação, né? Há também, por exemplo, esforços de criar instrumentos econômicos, por exemplo, para recuperação, né, local, assim, de ecossistemas. Então, no Brasil mesmo, a gente tem um super exemplo legal, que são os produtores de água, né, um programa que tem em Minas Gerais, que paga para aqueles produtores, para aqueles conservadores ali de natureza. Assim, na Convenção da Biodiversidade tem um leque grande de instrumentos e de opções. Tem, acho que, 2 comentários importantes aqui. Um é essa ligação de clima e biodiversidade, outro, qual que é o papel do Brasil hoje nessa convenção. Com relação a essa ligação, né, eu acho que foi muito debatido e foram criadas soluções para resolver, em parte, pelo menos, esse problema que você levantou, né? Essa coisa de, vou lá, vou derrubar uma floresta e vou plantar outra. E isso vai gerar créditos de carbono. Isso era um risco real, mas isso foi tratado. A gente, inclusive, adotou o que a gente chama de salvaguardas socioambientais, né, para ações aí voltadas a clima, em que há muito especificamente essa indicação, essa recomendação de que isso não é uma ação boa para o clima e não é uma ação boa para a biodiversidade, então não seria, por exemplo, reconhecida uma ação desse tipo, né? E nos próprios créditos de carbono já comercializados hoje, já existe essa preocupação, teve um aprendizado grande. Então, eu diria que é óbvio, isso é um assunto que está posto, um problema, um risco, né, existente, mas que a gente já mais ou menos sabe, eu acho que como tratar. O que me parece mais delicado, e hoje a gente tem aí, vai ter um caminho longo até chegar na China no ano que vem para essa conversa sobre um novo acordo, né, da biodiversidade, é que boa parte das metas que foram assumidas há 10 anos no âmbito enfim, de Aichi, né, das metas de Aichi, que foi o lugar no Japão onde isso foi consolidado, elas não foram cumpridas. Então, tem muitas metas que eram de criação de unidades de conservação, enfim, de poder fazer esse tipo de mecanismo econômico chegar na ponta, e a implementação em 10 anos ficou muito aquém do desejado, né? O Brasil é um país mega diverso, um dos poucos mega diversos que tem no mundo, atuou muito nessa negociação lá atrás, né, dessas metas, desses mecanismos todos, porém não adotou, até hoje não ratificou o protocolo de Nagoya. Foi somente esse ano, inclusive por pressão do setor privado, seja da indústria, da agricultura, que essa matéria passou na Câmara e no Senado Federal, mas está parada há meses aí na mesa do senhor presidente da República, e a gente não sabe quando é que o Brasil, de fato, na lei, né, ele vai passar a participar. Já existe, sim, uma movimentação de tempos do setor privado para implementar, mas ainda é muito diminuta, porque falta o sinal do poder público, né? Então, por exemplo, os mecanismos aí de repartição de benefícios associados ao uso dos recursos genéticos, do patrimônio genético, ainda estão muito limitados. São pouco mais de 50 mil cadastros, tem poucos produtos que têm esse potencial, né, de negociação aí dos benefícios do patrimônio genético que estão, de fato, catalogados. Então, a gente é um gigante mega diverso, mas a gente caminha como se fosse uma formiguinha.
E eu acho bastante preocupante que o Brasil não está construindo uma agenda, não está apresentando uma agenda propositiva para essa convenção. Inclusive, a gente tem notado aí que tem atuado de forma muito bloqueadora das negociações. Então, acho que não é interessante para nenhum de nós, né? E é particularmente não interessante para a gente caminhar com uma política pública de bioeconomia. Então, tem aí um problema posto que é o Brasil precisa mudar, precisa se reinventar nessa negociação, assinar o protocolo de Nagoya de vez, né, ratificar, e aí a gente partir, enfim, para ser beneficiado desses mecanismos, dessas convenções. Para fechar, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu ouvi uma vez no Mato Grosso, eu estava conversando com um produtor lá, e aí, particularmente, a gente estava falando de carbono, e ele virou para mim e falou assim, Nathalie, mas esse negócio de carbono florestal me lembra aquela música do Zeca Pagodinho, né, do caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Isso é real? E eu respondi para ele, eu falei, olha, a gente tem uma série de lugares em que há essa realidade, né? Tem empresas comprando isso, a gente tem as traders hoje comprando créditos, né? Rodo, agora a entrada das Big Techs, a Microsoft fez anúncios nesse sentido. Então, tem muitos acordos privados que, a despeito dessa lentidão, né? Dessa coisa meio paquidérmica, até às vezes, das próprias negociações internacionais, eles estão abrindo caminho, estão seguindo sua trilha. E eu acho que é aí que residem oportunidades, como o Paulo vinha falando para a gente, para quem está na ponta, né? Poder participar de mecanismos desse tipo, eu acho que citei aqui o Mato Grosso, é um estado que vem se preparando há bastante tempo para fazer isso, né? Tem a PCI lá, o programa, a estratégia Produzir, Conservar e Incluir, e eles estão muito preparados. Então, uma vez que as peças do tabuleiro estiverem melhor organizadas, eu acho, por exemplo, que o Mato Grosso vai deixar de pensar que essa história de carbono é tipo caviar, que você nunca viu, né, nem comeu, só ouviu falar e realmente saborear aí os benefícios associados. Agora é a vez do Paulo Moutinho. Paulo, vamos complementar uma abordagem tão completa e ampla como essa, hein? Pois aliás, eu tinha escutado não caviar, mas o saci pererê, né? Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca viu. Nessa questão aí do carbono, e assim por diante. Eu acho que o seguinte, a gente não pode perder de vista o nosso tesouro. Tá? E aí, obviamente, todos os biomas nossos são tesouros. Nós vamos nos concentrar aqui na Amazônia, como talvez um dos mais importantes tesouros do ponto de vista climático e de biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, o que tem esse tesouro? Nós temos talvez entre 10% e 20% da biodiversidade ou diversidade biológica do planeta. Provavelmente mais de 10% das espécies de árvores. Né? A gente tem, para vocês terem uma comparação, entre 300 e um pouco mais, 350 espécies de árvores por hectare na floresta amazônica, e quando você compara isso com uma floresta lá nos Estados Unidos, essa diversidade cai para 20, 25 espécies no máximo de árvores por hectare. Portanto, a riqueza biológica que está armazenada na Amazônia é monstruosa, que serve tanto para um lado quanto para o outro. O lado da bioeconomia, que a Ricardo vem trabalhando nisso de uma maneira bastante importante, né? Ou seja, uma profusão de informações que podem se transformar numa bioeconomia, numa economia nas próximas décadas, e, ao mesmo tempo, você ter ali armazenado e quietinho uma série de mazelas que, se liberadas, como o Ricardo bem citou, de pandemia, podem trazer outros problemas adicionais àqueles que nós já temos. Então, isso fora todo o que nós estamos falando de serviços ambientais da floresta, né? Hoje, eu diria o seguinte para um produtor de soja do Mato Grosso: invista em conservação florestal, porque você estará investindo no seu sistema de irrigação. 95%
da agricultura brasileira não é irrigada, ela depende de chuva que é muito, em grande parte, produzida pela floresta amazônica, e não só lá, para outras florestas nativas de outros biomas. Portanto, é uma profusão, como eu disse, de riqueza. A gente precisa fazer uma escolha agora, como sociedade brasileira, para que lado nós vamos. O lado que até agora está sendo escolhido, e eu não vou entrar no mérito de quem está escolhendo, é da destruição, é da transformação da floresta em uma outra coisa que não vai prestar os mesmos serviços ambientais que a gente estava conversando e não vai absorver ou manter a biodiversidade da qual a gente está conversando. Nós estamos num ponto de inflexão muito importante, onde a sociedade brasileira precisa decidir o que ela vai querer para o seu futuro. Se é um futuro em que você tem mais problemas ambientais e socioambientais e, consequentemente, econômicos, ou algo mais moderno, onde a gente possa sair em vantagem competitiva, e aí eu estou já falando de economia competitiva, com outros países que não detêm essa riqueza biológica ou da biodiversidade que o Brasil detém. Eu diria o seguinte, tem toda essa discussão internacional, o Brasil teve um protagonismo muito grande, a Nathalie muito bem acompanhou isso junto comigo em vários momentos. O próprio protocolo de Nagoya teve uma intervenção brasileira muito importante, né? Mas é preciso que a gente também, Ricardo, volte os olhos para cá, para o nosso umbigo, e comecemos também a trabalhar os diferentes setores da sociedade brasileira. Aqui ninguém está querendo destruir o produtor, ou o discurso ambientalista não é aquele que quer a internacionalização da Amazônia, ou o produtor, em grande maioria, não quer ser o ilegal e tirar riqueza a todo custo. É preciso que a gente comece a avançar no que nós queremos para o nosso meio ambiente ou no socioambiente. Caso contrário, a gente vai assistir o que nós assistimos nesse ano e no ano passado. Grandes alterações climáticas, com uma perda de biodiversidade enorme. E, para fechar, é algo que vem acontecendo e que nós temos que realmente nos ater em termos de decisão. O que nós estamos fazendo até agora é entrando numa biblioteca onde ninguém nunca entrou, recheada de livros, onde ninguém leu nenhum fascículo que estão nas prateleiras, e nós estamos chegando lá e pondo fogo em tudo. O homem do século XXI e dos próximos séculos não pode se dar ao luxo de queimar informação. E a informação biológica é a base para a sobrevivência nesse planeta, é a base da economia de um planeta em aquecimento. Enquanto a gente continuar entrando na biblioteca e pondo fogo, nós certamente não teremos um futuro promissor para esse país, ou quiçá para esse planeta.